Então nós vamos iniciar mais uma charla aqui para o canal da Unila. Hoje nós contamos então com a presença do Dr. Josiel, da Universidade Federal de Santa Catarina. E para iniciarmos, vou pedir que você fale um pouco sobre a sua formação, sua área de pesquisa e trabalhos que tem desenvolvido na universidade. Claro. Olá, Ana. Agradeço primeiro o convite de participar desse evento aqui da Escola de Inverno de Neurologia e Neurociência da Unila. Um evento também legal, muito bem organizado. Foi muito bom participar. Está sendo muito bom participar. E eu trabalho, então, a minha formação, eu sou farmacêutico generalista. Sou formado na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, em Frederico Westphalen. Aí, a partir daí, fui para Santa Maria, fiz o mestrado em farmacologia na Universidade Federal de Santa Maria e o doutorado em farmacologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei durante o doutorado com o professor Rui Prediger na parte de doenças neurodegenerativas, principalmente na linha do Parkinson e na vetorização olfatória, nas formas de como o Parkinson pode ser então desenvolvido. A doença de Parkinson, né, a gente sabe que é a segunda doença neurodegenerativa, né, que mais acomete indivíduos idosos em todo o mundo e que mesmo causa um grande dano na qualidade de vida desses pacientes. Então, você poderia nos falar um pouco melhor sobre o que se trata, a doença de Parkinson, suas características. Sim. E a importância, né, de se estudar formas de tratamento, etiologia dessa doença. Claro, sem dúvida. A doença de Parkinson é uma doença já descrita há muito tempo, há mais de 200 anos já foi descrita por James Parkinson, e ela é muito caracterizada pelos sintomas motores que afetam o paciente, que é a tríade principal é rigidez, bradicinesia e tremor de repouso. Esses sintomas assim complicam bastante a qualidade de vida do paciente e é uma doença progressiva. Então esses sintomas vão se agravando. E além desses sintomas, outros sintomas não motores, alguns são pré-motores, outros ocorrem concomitantemente com os déficits motores, incluem a redução da capacidade olfatória, depressão é muito comum nesses pacientes também, ansiedade, alterações do sono também acometem bastante esses pacientes e é bem complicado assim para a família lidar com isso. É uma doença que tem uma certa carga psicológica também para a família e para os cuidadores. Até é interessante, em Florianópolis tem um grupo que trabalha bastante nesse sentido, faz encontros anuais com os pacientes, com os cuidadores e a família para trabalhar, para educar melhor esses pacientes, essa família, conscientizar quanto aos sintomas, à progressão da doença e assim facilitar, digamos, a melhora da qualidade de vida desses pacientes. A qualidade de vida é bastante afetada, né, com o desenrolar dessa doença. E uma das limitações também é a falta de tratamento, né, que sejam eficazes na doença de Parkinson. E talvez uma dessas, do que corrobora para que tenha essa dificuldade de tratamento, seja não conhecer as causas da doença, né? Sem dúvida. O que a gente vê que tem muitas possibilidades genéticas, fatores ambientais. Você poderia comentar para a gente um pouco sobre esses fatores? Quanto a descoberta das causas, é complicado também porque é uma doença que ela é diagnosticada de forma tardia. Ela é diagnosticada quando a perda dopaminérgica já está muito avançada e também em outros sistemas de neurotransmissores. E a causa exata ainda é uma discussão. Existem várias possibilidades, vários estudos demonstrando a relação genética. Alguns genes já foram identificados, estão relacionados principalmente ao Parkinson de início precoce, mas também existe alguma relação já com o Parkinson de início tardio. E o que eu trabalhei no doutorado, a linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa do laboratório é justamente a exposição a toxinas ambientais. Trabalha-se com pesticidas, com neurotoxinas, para então demonstrar de que forma esses agentes podem atingir o sistema nervoso central, provocar esse dano neuronal, essa perda e
dá o start, de alguma forma, essas substâncias dão o start para iniciar essa doença. Uma das possibilidades é a exposição a pesticidas. Nós aqui no Brasil falamos muito de pesticidas porque somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos, e a população exposta a diferentes pesticidas é gigantesca. A maior parte do Brasil é rural. Nós estamos aqui no Paraná. Paraná é um dos maiores produtores de grãos, se não o maior produtor de grãos do país, eu não tenho esse dado exato, e a quantidade de agrotóxicos, tanto comercializada quanto contrabandeada nas fronteiras, que a gente observa nos jornais, é muito grande. A população está muito em contato com essa substância, que os testes feitos com essas substâncias para sua liberação, eles não incluem testes de uma exposição prolongada dos indivíduos. A gente fala em testes agudos quando se libera um agrotóxico, mas o que acontece na prática são indivíduos que ficam expostos por mais de 20 anos diariamente a essas substâncias. Essa exposição não é avaliada antes da liberação. Certamente é inviável, não digo que isso deveria ser feito antes da liberação de cada agrotóxico, porque isso tornaria o processo inviável. Não sou radical contra agrotóxico, entendo totalmente a sua necessidade para a produção de alimentos. Hoje não conseguiríamos, sem dúvida, alimentar toda a população, mas existe uma falta de estudos de acompanhamento. Após esse agrotóxico ser liberado, a população em torno dessas áreas cultivadas que utilizam esse agrotóxico deveria ser acompanhada por anos, e o surgimento de doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer, entre outras tantas que estão relacionadas com agrotóxico, deveria ser verificada a cada 5 anos, enfim, para se ter um controle maior. Assim que se percebe, esse agrotóxico, ele provoca um aumento do risco do desenvolvimento dessa doença aqui. Não, vamos retirar do mercado. Então, eu acho que hoje em dia ocorre bastante... a sociedade é bem deficiente eu acho que falta um pouco de interesse nessa... Conscientização também. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu também acho interessante a questão da fiscalização, os recursos destinados à fiscalização nos alimentos, da concentração dos agrotóxicos nos alimentos, poderia ser um pouco maior. Sem dúvida, quem trabalha com isso, como a gente trabalha com a toxicidade, nós não somos inimigos dos agricultores, nós sabemos que ninguém quer se envenenar e quer envenenar a comida das outras pessoas, quer utilizar o necessário para uma produção, até pela questão financeira. Ninguém vai querer derramar agrotóxico na sua lavoura, porque isso também é custo. Mas, com certeza, isso deveria ser bem acompanhado, e os níveis tolerados de cada agrotóxico serem bem fiscalizados. Assim, eu acho que isso aí é algo que falta um pouco na nossa sociedade. Sim, com certeza. E durante as suas pesquisas, então, você conseguiu verificar que existe essa relação de causa entre o uso de agrotóxico e de pesticidas, né, e o surgimento da doença de Parkinson? Na verdade, o que eu trabalhei no doutorado foi assim: eu utilizei um fungicida, ele ainda não é aprovado no Brasil, é o dimetilcarbamato, ele ainda não é aprovado no Brasil para utilização em lavouras, e eu utilizei esse fungicida, que foi há pouco tempo, 2011, foi o primeiro estudo que demonstrou a relação da exposição da população exposta a esse pesticida com o aumento do desenvolvimento da doença de Parkinson. E aí eu avaliei se em animais os estudos experimentais com essa substância são bem escassos. Avaliei a administração intranasal dessa substância em animais, qual o efeito comportamental e bioquímico. Avaliei se administrando de uma forma mais leiga, administrando uma gotinha dessa substância diluída
na narina do animal, se isso provocaria alguma alteração comportamental neles. E realmente, ela provocou danos motores, déficits motores relacionados com aumento do estresse oxidativo nesses animais. Vários marcadores bioquímicos demonstraram, então, um prejuízo e um dano na via dopaminérgica, que é a mesma via que em humanos é afetada durante a doença de Parkinson. Demonstramos, então, que através dessa via, essa substância que em outros países, infelizmente, é muito utilizada, ela pode provocar esses danos em animais. Sim. E dentre todas as causas possíveis, né, da doença de Parkinson, a gente tem visto que algumas talvez seriam até, digamos, preveníveis, né? Poderia ter, evitar uma exposição excessiva a diversas substâncias, diversos fatores de risco, né, Claro. para o desenvolvimento da doença de Parkinson. Sem dúvida. Alguns estudos demonstraram que a exposição residencial, ou seja, de pessoas que moram perto de lavouras, aumenta o risco do desenvolvimento da doença. E a exposição ocupacional também. Quando as duas se sobrepõem, esse risco ele aumenta muito. Mas, sem dúvida, a proteção do trabalhador, o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, de máscaras corretas, com o filtro em dia da máscara, a não exposição da pele, porque muitas vezes a pessoa não entende que a pele é uma área até mesmo da administração de fármacos, ela absorve e leva para a distribuição sistêmica. E então a pele exposta durante a aplicação de algum fungicida, algum pesticida também leva à absorção. Então esses cuidados também tem que ser assim, tem que ser algo bem divulgado para a população de risco, para quem trabalha com isso. E promover a conscientização. Sem dúvida, promover essa conscientização e reduzir os riscos do desenvolvimento não só da doença de Parkinson, que é algo que nós trabalhamos, que existem vários pesquisadores, mas existe aí uma infinidade de doenças relacionadas com essa exposição, até mesmo autismo, o desenvolvimento de autismo em populações expostas a agrotóxicos também aumentado, diabetes, câncer é o que mais aparece, mais frequente. Então é muito amplo isso. E durante o seu trabalho de doutorado, né, você também estudou um pouco sobre a relação da melatonina, né? Sim. Talvez até como um possível fármaco futuramente, né? Isso, na verdade eu utilizei a melatonina como uma ferramenta. Eu demonstrei que essa molécula ela tem uma capacidade nesse modelo oxidativa muito grande. Ela aumenta a produção de espécies reativas. Aí eu administrei a melatonina de forma anterior à exposição, a cada exposição, para tentar prevenir. E realmente a melatonina preveniu muito bem o desenvolvimento desses déficits. Mas ela serviu como uma ferramenta, ela é uma molécula com potencial antioxidante muito grande. E, inclusive, ela é mais antioxidante que a vitamina C, que no conhecimento geral da população é um antioxidante muito potente. Mas ela serviu justamente como mais uma ferramenta para demonstrar que essa substância atua de forma a aumentar o estresse oxidativo e assim que ela causa dano. Mas é muito importante falar disso, falar da melatonina, que a melatonina é uma molécula assim repleta de crenças, é produzida pela glândula pineal e é muito antioxidante, então as pessoas acabam enxergando a melatonina como a cura para tudo, como algo assim que se deva tomar, as pessoas tomam indiscriminadamente. No Brasil algumas pessoas usam como suplemento, mas tem que ter muito cuidado. A melatonina comprovadamente, não digo comprovadamente, existem vários ali, estudos experimentais que podem mostrar algumas ações, mas ela é aprovado pelo FDA somente para o uso no jet lag, somente para a regulação do relógio biológico. Uma pessoa viaja para outro país, fica com um sono alterado, toma melatonina e ela ajuda a regular o sono. Esse é o único uso aprovado pelo FDA
E outros usos, como as pessoas imaginam, que ela pode reduzir câncer, pode reduzir envelhecimento. Tem que se ter muito cuidado, porque ela é um neurohormônio, é um hormônio. Então, tem ações até sobre as gônadas, tem ação antigonadotrópica, tem ação sobre diversos receptores. Inclusive, na doença de Parkinson, tem alguns estudos que mostram que a melatonina, durante o dia, tomar melatonina, ela pode prejudicar os sintomas motores, piorar ainda mais os sintomas motores. E é uma molécula que atua praticamente todo o organismo em receptores, tanto receptores na membrana da célula quanto receptores intracelulares, ou seja, muitos efeitos. Influencia em diversos... Isso, em diversos sistemas. Então, tem que se tomar muito cuidado com o uso indiscriminado da melatonina. De preferência, se for fazer uso, que seja pela recomendação de um profissional que observe que essa pessoa está necessitando. Ocorre uma redução da produção da melatonina com a idade. O pico de produção da melatonina, que é noturno, né? A melatonina ela ocorre com a ausência de luz, a síntese pela glândula pineal, que é uma das principais responsáveis pela produção da melatonina endógena, ocorre à noite. E esse pico de liberação diminui com a idade. Então, talvez uma reposição assim, mas sempre acompanhado por um profissional. Isso não deve ser tomado de forma indiscriminada, de forma alguma. Muito obrigada pela sua Imagina, eu que agradeço. Ótimas informações, né? Não só para mim, mas para todo o pessoal também que está assistindo o vídeo, né? Sim. E sucesso nas suas pesquisas, nos seus trabalhos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.